período que eu descobri o abuso, eu fiquei frequentando a casa do abusador por recomendações das psicólogas, né? Vocês lembram disso aqui? E percebi que ele queria levar meu filho o tempo todo para fazer xixi. Nessa de perguntar se ele estava com vontade de fazer xixi, ele ia com a mão para pegar no pênis dele. Gente, depois que as acusações vieram à tona, vocês estão percebendo como essas pessoas não têm limite? Não tem limite. Comecei a fechar a cara, tirar de perto e falar que não tinha necessidade de pegar para perguntar se ele queria ir ao banheiro. Percebi também que ao meu filho ir para cima dele para brincar, ele deitado no sofá encolhia as pernas, dificultando a visão de qualquer pessoa. Então eu coloquei uma poltrona de frente para ver melhor. Também tentei filmar para ver se em câmera lenta se realmente estava tocando nas partes íntimas, mas eu tremia muito e a imagem nunca focava. Teve um dia que eu vi ele pegando no pênis do meu filho. Fiquei tão desconcertada que levantei, chamei meu filho, falei pro meu esposo que íamos embora e fomos na mesma hora. Meu esposo perguntou o que tinha acontecido. Perguntei se estava todo mundo cego e que não via, porque eu vi ele pegando no pênis do meu filho. Essa foi a última vez que eu coloquei meus pés lá e falei que nem eu nem meus filhos iríamos voltar lá, porque nada ia fazer ele parar. E de fato, nada faz esse tipo de gente parar. Enquanto eles estão soltos, eles continuam fazendo. Foram 3 meses em luta espiritual sem conseguir reagir aos abusos que eu via. Simplesmente eu paralisava e lembrava dos abusos que eu sofri na infância. Não conseguia dar um basta e foram 3 meses de luta interna, sofrendo com o meu passado e com o meu presente. Aqui fica bem evidente o quanto a falta de repertório de reação dela na infância com os abusos que ela sofreu refletiu na inabilidade dela de reagir diante dos abusos que o filho estava sofrendo. Ela estava vendo acontecer e não conseguia reagir. Exatamente da mesma forma que ela não conseguia reagir quando ela era abusada. Essa é a importância de levar essas coisas para terapia. Não é à toa que um dos fatores de risco para ser abusado é ter pais que foram abusados. Justamente porque esse tipo de coisa aqui acontece. O pai ou uma mãe que foi abusado, ao contrário do que a lógica faz parecer, não estão automaticamente mais preparados para proteger seus filhos. Às vezes, o sofrimento é tão grande que esses pais podem entrar numa espécie de negação, de não ver de fato o que acontece debaixo do nariz deles, porque se eles verem, eles vão ter que lidar. Na comportamental, eu diria que eles não desenvolveram repertório, habilidade, ferramentas, né, para conseguir identificar, para conseguir lidar com aquelas as quais eles próprios foram vítimas. E quando eu consegui falar basta, senti uma força e percebi que eu tinha o poder de dizer não. Olha aqui, ela não sabia que podia dizer não. A infância toda, enquanto era abusada, ela não sabia que podia dizer não. Então levou um tempo para ela entender que aqui ela também podia dizer não. Então, antes de saírem julgando essa mãe por aí, por esse relato, tentem se colocar no lugar dela, com o histórico dela, para entender como é que ela chegou nesse ponto de ver a coisa acontecendo e não conseguir reagir. Não foi por vontade própria, não foi porque ela não era uma boa mãe, não foi porque ela era fraca, foi porque ela estava presa dentro de um padrão de comportamento há muito tempo aprendido. Relembrei do meu passado para me curar e ter forças para continuar lutando no meu presente. Hoje, eu falo dos meus abusos sem sentir dor ou causar sofrimento, mas o meu coração ainda sangra ao lembrar dos abusos que o meu filho sofreu e o que ele pode ter passado durante esses anos que eu confiei aos cuidados desse casal monstruoso. Antes achava que ele agia sozinho. Após todas as manobras e estratégias da minha sogra, não acredito que ela não soubesse, desconfiasse ou, quem sabe, até acobertasse. Acredito que a minha cunhada tenha sido vítima do meu sogro também, pois é uma menina introvertida, sem amigos, mal abre a boca dentro de casa, ansiosa e nunca namorou ninguém até hoje. Ela tem 23 anos. Mais uma evidência. Eu queria sentir raiva, ódio, repúdio, mas nem isso eu consigo sentir. Talvez seja pelo fato de acreditar que pessoas que ferem um dia foram feridas, o que não justifica porcaria nenhuma, ou por lembrar que a menina que me abusou na infância era abusada pelo pai, ou por acreditar na justiça divina, ou tudo isso junto e misturado. Só sei que eu sinto uma alegria muito grande de escutar sua voz falando com tanta raiva sobre isso. Surge um desejo enorme de sentir a mesma revolta para ver se eu consigo me libertar dessa sensação de perda. Para quem está buscando a justiça, é muito bom de ouvir. É o que eu falei, gente. Até pouquíssimo tempo atrás, ela não tinha um repertório de se impor, de dizer não, de confrontar. E tem o outro lado também. Sentir ódio, sentir raiva, cansa.
Eu já senti isso muito mais do que sinto hoje e sei o quanto cansa. Com o tempo eu aprendi a filtrar meu ódio. Hoje eu canalizo ele. Mas eu passei anos da minha vida sentindo ódio constantemente. Isso me consumiu de uma forma terrível, não era nem um pouco legal. Então, assim, acho que o ideal aí é o meio do caminho, né? Nem tão apática, nem tão furiosa, mas sempre vigilante. Por fim, isso aqui não tá no relato dela, mas a Rosa, ela se tornou ativista dessa causa. E é assim que acontece normalmente, gente. Dificilmente vocês vão ver um ativista dessa causa que não tenha passado por isso, de alguma forma. Porque é algo muito difícil de lidar, de falar. Então, quem ousa falar sobre isso, em geral, se sentiu na pele e sabe o quanto é necessário falar sobre isso, para que os outros não fiquem na escuridão como um dia aquela pessoa esteve. Por hoje é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui e até semana que vem.